Olá, sejam bem-vindos a mais um canal de teologia. E hoje nós vamos falar sobre o que, Jézer? Jézer? Que é isso? É que eu tô com fome, tô de jejum hoje. Jejum, vamos lá de jejum. Fiasco. Jejum. Jejum. É que tem que começar sério já. Jejum. Por mais que seja uma prática não muito comum nos meios cristãos, ela é uma prática bíblica e nós vemos várias referências sobre o tema nas escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo A Testamento. Bíblia fala sobre jejum, né? Por incrível que pareça, a Bíblia fala sobre jejum. Nós vemos nas escrituras, muito antes de Cristo nascer e vir ao mundo, a prática do jejum já era feita pelo povo de Israel, né? Na própria lei, nós vemos a recomendação de pelo menos um dia específico de jejum, que era um jejum anual, que era feito na festa da expiação, onde o povo inteiro tem que guardar com aflição de alma esse dia, né? Nós vemos outro exemplo, Esther, no capítulo 4, no versículo 16, Esther pedindo ao povo para jejuar em favor dela, porque ela está diante do rei, em favor do povo de Israel, que estava prestes a ser exterminados. Sim. Ó, meu rei, nos ajuda. E daí ela pede, né, pro povo de Israel jejuar de 2 a 3 dias. Os moradores de Nínive também, assim que eles se arrependem dos pecados que eles cometeram após a pregação de Jonas, nós vemos que eles guardam jejum com panos de saco, cinza, se humilham em oração, extremamente arrependidos diante de Deus. Nós vemos também uma referência de Davi em 2 Samuel, aonde ele, como indivíduo e não uma nação, ele jejua a Deus, né, por conta do seu filho que havia nascido, filho do pecado, e ele jejua, também se veste de pano de saco para Deus livrar o seu filho da morte. No livro de Joel, no livro de Isaías, Esdras, Neemias, nós vemos em vários livros das escrituras do Antigo Testamento a recomendação, a prática do jejum. A pergunta que fica então é se isso continua se aplicando ao Novo Testamento. Sim, e no Novo Testamento também, depois de Cristo, é falado sim a respeito do jejum. No Novo Testamento, acredito que o trecho mais comum, que as pessoas mais conhecem, é justamente aquele trecho que está lá no Sermão do Monte, onde Jesus ele acabou de expor as leis e como deveria ser o correto entendimento das leis judaicas, e ele começa a falar sobre as ações piedosas dos judeus. Sim, os judeus eles eram conhecidos, né, como judeus piedosos, se eles tinham essas 3 práticas, se ele jejuava, se ele orava e se ele dava esmolas, né? Exatamente. Então, nós já conseguimos deduzir que o jejum, ele, no mínimo, está no mesmo nível de prática para eles. Ele fala para os discípulos. É a concepção de que ele está falando para os cristãos. Um pouco mais para frente, em Mateus 9, no versículo 14 e 15, nós vemos os discípulos de João questionando Jesus, né? Porque os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Eles falam, viu, a gente jejua, os fariseus jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? Eles questionam Jesus por conta disso. E a resposta de Jesus, ela clarifica alguns pontos para nós, porque ele diz, pode os convidados do noivo deixarem de comer na presença do noivo? Não faz muito sentido isso. Então, enquanto Jesus está fisicamente presente junto com os discípulos, não faria sentido porquê, né? eles jejuarem. Mas, com a ausência física de Jesus, era esperado que os discípulos começassem a jejuar. Ele disse, né? Eles hão de jejuar, né? Exatamente. Lá em Atos 13, quando os discípulos eles estão reunidos para decidirem quem eles irão mandar para Antioquia para fazer missões, e eles se reúnem e jejuam para poder escolherem Paulo e Barnabé para essa missão. E um pouco mais para frente, um capítulo depois, em Atos 14, nós vemos Paulo jejuando para depois que essas igrejas estavam estabelecidas pela viagem missionária que eles fizeram, eles jejuam para separar presbíteros para cuidar dessas igrejas. Em 2 Coríntios 6, 5 e 11, 27, nós vemos Paulo também citando nas listas de sofrimentos que ele passou, ele cita também jejum. Por mais que não seja tão comum no Novo Testamento quanto é no Antigo Testamento a citação de jejum, ele é citado sim, é feita algumas referências, então nós podemos no mínimo concluir que quando Jesus fala lá em Mateus 6, quando jejuares, quando nós vemos essa referência de Jesus falando que os discípulos haveriam de jejuar, é no mínimo esperado que haja sim uma prática de jejum entre os cristãos. Aparentemente é uma prática em casos específicos, né? Recomendada, uma prática extraordinária, é alguma coisa especial dentro da ordem da vida do cristão. Nós vemos que tiveram tempos específicos e momentos específicos
em que o jejum sempre coube. Então, quais seriam as ocasiões extraordinárias onde ele foi feito? No Velho Testamento a gente vê sobre calamidades, no caso de Esther, sobre arrependimento de pecado. Alguma guerra ia acontecer e aí eles pediam proteção divina, que Deus ajudasse eles se arrependiam, oravam, mortificavam sua carne, jejuavam em favor dessas coisas, em grandes angústias, decisões importantes, como esse caso, por exemplo, da decisão de quem vai para fazer essas viagens missionárias, quem que vai ficar como presbíteros dessas igrejas, e por isso eles vão lá e mortificam a alma deles. E nessas ocasiões sempre coube o jejum. Davi ele vai trazer justamente esse conceito do jejum, que é a aflição da alma. Quando Moisés fala sobre o jejum da expiação, ele não usa muitas vezes a expressão jejum, mas ele usa aflição, né? Aflijam a alma de vocês. É o ato voluntário de você se abster de comer, para que gere justamente esse quebrantamento de alma, essa aflição, de modo que isso seja um facilitador para a oração. E sempre voltado pro lado, acho que, da santificação, né? A questão de você mortificar a carne para buscar mais a Deus. E ao mesmo tempo que nós vemos essa mortificação da carne, essa aflição da alma, nós vemos os jejuns sempre acompanhados de oração. Você não vê relatos de façam apenas jejum, deixe de comer e tá tudo bonito. Não. Tem sempre o elemento oração, tem sempre o elemento clamor da nação, o clamor individual, tem sempre esse elemento da oração no jejum. Acho que o jejum necessariamente precisa de oração. E a oração não necessariamente precisa ser acompanhada de um jejum, né? O jejum não é uma prática apenas reservada aos judeus, mas é trazida também dos cristãos. Então acho que é necessário nós falarmos como não fazer jejum. O que não é jejum. Não é jejum. O jejum, ele é abstinência de alimento. E por que alimento? Porque é uma coisa que você realmente necessita. Você não vive sem alimento, você não consegue. É completamente diferente de você falar que vai fazer um jejum de Facebook. Acho que isso é qualquer coisa menos jejum. Isso não é jejum. Pessoas que se abstêm, eu vou fazer jejum de Facebook, de televisão, vou fazer jejum de assistir o jogo do Corinthians. Só de Coca-Cola? Tem que pensar um pouco sobre, você está colocando no mesmo nível a sua alimentação diária com o Facebook, ou a sua alimentação diária com a sua necessidade de televisão. Se para você essas coisas são tão importantes quanto a sua necessidade diária de alimento, você tem um problema. É um grande problema. E deve ser tratado. O não usar em demasia Facebook, televisão é super normal para a prática cristã, e isso deveria ser esperado de qualquer cristão. Então, isso não deveria ser um motivo pelo qual você jejua, deveria ser uma coisa que não é tão importante assim pra você, sim, né? Então você tem um problema de vício aí em algumas coisas que deve ser tratado de outra maneira. Mas não chame a abstenção dessas coisas de jejum quando as escrituras elas abordam claramente que jejum é alimento. Mas aí chamam de propósito, né? Não é um jejum, é um propósito. Inventaram o termo pra dizer que vira propósito, vira voto, na verdade promessa, seja lá o que for, vira qualquer outra coisa que nós não vemos muitas bases bíblicas para defender. As pessoas são espertas, né? Tipo assim, beleza, eu não posso comer alimento, só que acaba fazendo cada coisa que a gente vê que fala, tá errado. Sim, eu sou testemunha de um evento desse, eu preciso contar para vocês com um pouco de vergonha aqui, tá? Certa vez, eu sendo muito fariseu, muito religioso, achei que poderia jejuar durante uma semana e eu estabeleci um jejum. O jejum era, não vou comer mais alimentos sólidos. No primeiro, segundo dia, eu parei de comer alimentos sólidos. Nossa, me sentia super espiritual, não sei o quê. E aí tomava leite, tomava suco, refrigerante, tudo quanto é coisa que era possível beber eu tomava, porque a fome foi aumentando. Dá o terceiro dia, você tem um instrumento maravilhoso inventado pela humanidade chamado liquidificador. E ele transforma qualquer sólido em patê. Líquido, cara. Era leite com dó de bolacha, de água e sal, rosquinha. Só não batia arroz e feijão, porque não, aí é demais, né, cara? Não, isso não é jejum, cara. Não é jejum. Acabam burlando, né? Acabam violando e... Nossa, tio. Assim, eu sinto vergonha disso, cara, eu sinto vergonha. Mas sim, eu já fiz as minhas presepadas já, gospels. Não, o que eu já muito fiz é esse jejum de coisas secundárias, que não... Esse refrigerante, cansei de ficar sem refrigerante, sem internet.
Aí tem gente que não escova dente, tem gente que não lava o rosto, tem gente que não toma banho. É tipo... É a prática de jejum que nós vemos nas escrituras. Para nós entendermos então esse conceito de como não é o jejum e como deve ser feito o jejum, nós vamos olhar algumas referências bíblicas que mostram a maneira correta de jejuarmos. Né? Mateus 6, que é uma passagem muito conhecida, e ela traz boas recomendações para nós sobre como deve ser feito o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. O primeiro ponto então, que nós vemos aqui é claramente Jesus recomendando a nós: não faça como os hipócritas, porque os hipócritas querem chamar a atenção das pessoas para si mesmos. Então não faça como aqueles que fazem jejum, postam no Facebook. Ficam todo choroso, como o cachorro que perdeu a refeição do dia. As pessoas elas vão lá e divulgam no Facebook, no Twitter: eu estou jejuando. Status, né? Jejuando. Não é algo que deve ser mostrado às pessoas, mas é algo que deve ser feito no secreto, porque a recompensa que você espera não é das pessoas, ou não deveria ser das pessoas, mas sim de Deus. E Ele sim que vem em secreto, Ele vai recompensar da maneira correta essa sua prática. Exato. E essa prática errada do jejum, de você querer se mostrar, não é só no Novo Testamento que é falado. Nós vemos a passagem lá em Isaías 58, onde os judeus faziam a mesma coisa. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai de vossos próprios interesses e exigis, faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais com contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, incline sua cabeça com junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Então nós vemos aqui, os judeus eles iam às praças, se vestiam de panos de saco e reclamam com Deus. Deus, você não está vendo que nós estamos jejuando? Ele fala: seria esse o jejum que eu escolhi, que você vai para as praças, cinja seu lombo e faça cara de coitado, e esse é o jejum que eu aceito, esse é o jejum que eu espero que você faça? Nós vemos aqui que eles praticavam o jejum apenas como um ritual, era algo ritualístico, porque a vida deles continuava da mesma maneira. Um punho iníquo aqui, com rixa, né? E querendo sim se aparecer, porque iam para as praças para mostrar que estavam jejuando. E daí Deus, a partir do versículo 6, ele vai falar qual que é o jejum que ele esperava que eles fizessem. Versículo 6: porventura não é este jejum que escolhi, que solteis as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixai livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas a casa os pobres desabrigados? E se vires nu, não cubras, e não te esconda do teu semelhante? Versículo 9: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Virou apenas um regime para eles simplesmente deixavam de comer, e esse é o ponto de não há mudança externa para você. E isso é o comum que nós vemos em muitas pessoas. A pessoa ela começa a fazer jejum e aí ela já compartilha ou comenta com as pessoas: nossa, faz tantos dias que eu faço jejum e ainda não perdi 1 quilo que seja, não é? Como se jejum fosse regime, não é esse o propósito. Claro que se você deixar de comer é bem provável que você perca peso, mas não é esse o propósito do jejum. E dá para perceber no verso 5 que eles usam isso como argumento para tentar comprar a Deus. Olha, Deus, nós estamos fazendo nosso jejum, mas por que não está dando certo? Por que o Senhor não é só o dízimo que é um tipo de barganha com Deus? Exato. O jejum acaba sendo também, né? Cara, desconsidere todos esses tipos de fórmula mágica que prometem para o cristianismo. Faça isso e você ganha isso. Deus não funciona assim. Tanto é que o exemplo de Davi, né? Davi, ele vai lá, ele sabia que o filho dele ia morrer, ele se entristece, ele jejua pela vida do filho, para que Deus poupasse. Deus passou por cima do jejum que ele fez, o filho morreu, tá? Então não existe a mágica do jejum que vai acontecer. Bom, então em resumo, nós concluímos que o jejum faz parte sim da vida piedosa do cristão.
É se esperado que o cristão faça jejum, até mesmo nesse tempo que nós estamos passando no Brasil, de corrupção, de problemas, de calamidades, e não dá problema algum da igreja se reunir e jejuar, a comunidade, jejuar como indivíduo e buscar a Deus em jejum. Só que precisa sempre estar acompanhado da oração, né? Exato, esse é o segundo ponto. Jejum não é uma prática isolada. Jejum está sempre acompanhado de oração. Se não tiver oração, é regime, tá? E regime não acrescenta nada à sua vida cristã, não. Então, quando for separar um tempo para jejum, separe com oração. Oração, leitura da palavra. Exato. Né? Faça o seu devocional. Não é buscar a Deus, né? Não é só deixar de comer. Não é a fórmula mágica do jejum, mas o jejum ele quebranta a sua alma, ele aflige a sua alma, ele mostra como você é fraco. Não pega um dia assim para fazer jejum e às 8 horas do seu dia você trabalha, 8 horas você dorme, as últimas 8 horas você tá no Facebook jogando videogame. Não. Se for para guardar um dia de jejum, guarde-o completamente, consagre esse dia. Eu não posso guardar um dia de jejum. Você pode chegar na sua casa, por exemplo, do seu trabalho, e se você tem o hábito de jantar, eu abro mão desse tempo de janta para poder fazer o meu devocional, para poder orar, para poder buscar a Deus, porque Deus é mais importante para mim do que a minha alimentação. Então não pense que agora eu preciso fazer jejum de 40 dias, que nem Jesus fez. Não é extremamente necessário. Esse é um exemplo que a gente não citou, né? Jesus jejuou 40 dias. Exato, Jesus jejuou 40 dias. E é importante também que as pessoas que têm problemas de saúde, que não podem ficar sem comer, não destrua a si mesmo, né? Tipo, não acabe com a sua saúde. Eu acredito que a sua saúde, você se manter vivo é mais importante. Né? Acho que sempre a questão da prudência cristã. Você pode se abster de um tempo sem alimentos, aproveite isso para fazer o seu jejum, mas que tenha sempre uma prudência naquilo que você vai fazer. E por fim, o jejum necessariamente precisa transformar as nossas vidas. Não adianta você jejuar e continuar da mesma maneira. O jejum ele produz esse fruto do arrependimento, de buscar a Deus, e a consequência é você ser mais santo, mais separado para Deus, e automaticamente a sua vida externa muda completamente, que não é o caso que estava acontecendo nos exemplos que a gente citou. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, siga-nos no Facebook também, você procura pela página lá do Mais Um Canal de Teologia, e as suas dúvidas, questões, reclamações, fiquem à vontade para mandar por e-mail. O e-mail é mais um canal de teologia @gmail.com, e lá nós estaremos sempre olhando e trazendo vídeos com questionamentos que os irmãos têm. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.